E hoje eu quero pensar sobre um tema que, num primeiro momento, vai soar estranho a alguns de vocês: a dracma perdida, procurando os tesouros perdidos dentro da sua casa, mas no decurso da reflexão vocês vão entender o conteúdo desse tema. O texto está em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler os versos 8 a 10, no contexto das parábolas de Lucas 15. Por favor, abra sua Bíblia, vamos ler então o texto. Diz assim a palavra de Deus: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que o Senhor nos abençoe. Jesus foi o maior contador de histórias, no bom sentido dessa expressão. Foi o mestre singular na arte de comunicar verdades preciosas de uma maneira muito simples. E os profetas do Antigo Testamento, sobretudo Isaías, o chamado profeta evangélico, afirmou sobre Jesus que ele ensinaria através de parábolas, que era um recurso já conhecido, mas que Jesus usou a exaustão para comunicar, repito, verdades profundas de uma maneira muito simples. E no Evangelho segundo Lucas, nós encontramos esse capítulo, um capítulo especial, que é o capítulo 15, em que nós temos 3 parábolas, mas todas as 3 têm o mesmo fio condutor. Elas têm uma mesma temática, com personagens, com figuras diferentes, mas o tom, a temática, a proposta, o ensino é basicamente o mesmo. E é um escândalo que Jesus está propondo aqui, a partir dessas 3 parábolas. Ele está falando do Deus que vai ao encontro do perdido, do Deus que busca o perdido e mais, que se alegra com grande alegria ao encontrar o que se perdeu. Observe que você tem primeiro a figura da ovelha perdida, e ela perdeu-se por displicência. Nós temos a figura do filho, chamado pródigo, que se perdeu por sua deliberada rebeldia. E nós temos aqui a figura da dracma perdida, que foi perdida por descuido. E essas 3 parábolas, repito, elas apontam a partir dessa temática, do Deus que está à procura do que se perdeu. Bem, eu queria pensar sobre essa parábola da dracma perdida na perspectiva da família. Por quê? As celebrações mais gloriosas que nós festejamos são no contexto do lar. E, de igual modo, ouçam, as perdas mais terríveis também são no contexto do lar. Eu estou me dirigindo a um grupo de pessoas, todas aqui têm a sua família, e nós temos muitas alegrias no contexto da nossa família, mas também, por variadas razões, na nossa história nós também temos perdas. E eu queria pensar com vocês sobre a necessidade de procurar tesouros que, porventura, tenhamos perdido dentro das nossas próprias casas, no contexto da nossa família. Eu queria começar fazendo 2 observações preliminares. A primeira delas é a seguinte: a mulher perdeu algo de valor dentro de sua casa. O texto vai dizer, no verso 8, que nós já lemos, que ela perdeu uma das dracmas dentro da sua própria casa. E o que isso aponta para nós? Que ela, por algum motivo, na narrativa de Jesus, na sua parábola aqui apresentada, essa mulher, cujo nome desconhecemos, é uma parábola, ela perdeu algo de valor dentro da sua casa. A dracma era uma moeda grega. Toda aquela região sabia o significado dessa moeda grega, uma moeda de prata, com 3 gramas aproximadamente, e que, via de regra, tinha um valor monetário equivalente ao que seria hoje $20. Não era nada de grande valor do ponto de vista monetário, mas também não era algo menosprezado. Era uma coisa preciosa. Há 2 perspectivas sobre o que seria essa dracma. 2. A primeira, observe que o texto vai dizer que ela tinha 10 e perdeu uma. Alguns sugerem que, tendo em vista que ela era uma mulher e que estava, de alguma maneira, poupando essas moedas, ela tinha 10, então ela perde uma, portanto ela estava economizando, é uma espécie de poupança
considerando que naquela época você não tem sistema previdenciário, você não tem um sistema de proteção, então aquela mulher de alguma maneira estava protegendo-se de alguma eventual dificuldade no futuro. Então ela tem 10 dracmas, ela tem algum recurso guardado. De repente, uma dessas moedas se perde. Outros fazem a seguinte leitura, que essas moedas faziam parte de um diadema, uma espécie de tiara, que uma mulher judia usava como símbolo do seu compromisso com alguém. Ou seja, o que seria o equivalente para nós hoje, uma aliança de casamento. Então ela tem uma tiara, ela tem um diadema e ela perde. Pouco importa se o que ela tem é uma poupança, 10 moedas de prata, ou se ela tem uma tiara, um diadema, simbolizando seu compromisso com o seu marido. O ponto é que para ela era algo precioso e ela perdeu dentro da própria casa. Uma dracma simboliza o que foi perdido dentro do convívio do lar. E é interessante isso, porque o que mais nós valorizamos está no contexto dos nossos lares. E a aplicação para nós hoje é aqui, muitas vezes, ouçam isso, muitas vezes, por descuido, nós também perdemos tesouros preciosíssimos dentro da nossa própria casa. Nós perdemos a comunicação, nós perdemos a alegria da comunhão, nós perdemos o amor que deve manter e que é de fato o vínculo de toda a perfeição. Há muitos tesouros que por variadas razões nós perdemos no contexto do lar. Essa é a geração mais próspera e ao mesmo tempo a geração mais empobrecida, porque vai se perdendo coisas que o dinheiro não pode comprar. E aqui tem uma mulher que, perdendo uma dracma, toma algumas providências para recuperá-la. E a pergunta que a gente deve fazer, nesse momento da reflexão, é: que tesouros, eventualmente, nós perdemos em nossa casa? Que coisas de valor que, efetivamente, por alguma razão, deixamos escorrer pelos dedos, perdemos dentro de casa. E eu queria apenas pontuar algumas delas e fazer isso num tom pastoral. Algumas observações, algumas leituras de um pastor. Vejamos. Primeiro, eu percebo que tem faltado diálogo. As pessoas perderam isso. Um homem e uma mulher, eles foram criados para um relacionamento. A vocação relacional é um ponto que não se pode ignorar. Comunicação, diálogo, criados para comunhão interpessoal. Mas, com a entrada do pecado no mundo, a comunicação, o relacionamento, o diálogo, ele acaba sofrendo interferência. E é impressionante a quantidade de lares, de casas, de casamentos, relação entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, relacionamento na ambiência do lar, em que estão extremamente empobrecidos por falta do diálogo, falta da comunhão relacional. Há uma espécie de clima de ilhamento. E o lar deveria ser o lugar onde você se sente acolhido, ouvido, aceito, onde você recebe atenção e, por vezes, o que tem faltado é, entre outras coisas, diálogo no contexto do lar. Observe a questão do silêncio. Há muitos lares que há um silêncio ensurdecedor. Não se ouve mais, não se fala mais, não se comunica mais. E agora, com um novo fenômeno que veio para ficar, que é o advento das redes sociais, dos smartphones, nós todos podemos incorrer nisso. E essa é uma das razões pelas quais a gente tem que parar e analisar se talvez um dos tesouros que tenhamos perdido o diálogo dentro da nossa casa. Falta diálogo, falta comunicação. Que coisa boa, por exemplo, é ter alguém com quem conversar, com quem abrir o coração, com quem compartilhar tanto as alegrias quanto as tristezas. E talvez você tenha perdido essa comunicação dentro da sua própria casa, o diálogo, a relação. Outra coisa, respeito. E essa falta de respeito, ela pode se manifestar de muitas maneiras. Deixar de considerar o valor do outro. A atitude de sempre supervalorizar as fraquezas e não reconhecer os predicados, as virtudes. Deixar de reconhecer a dignidade inerente do outro. No contexto do casamento, por exemplo, quando Jesus disse que ambos deixarão tornar-se uma só carne, isso não implica em perder a individualidade. Seu cônjuge tem individualidades, peculiaridades, e você não pode ignorar isso.
Ou seja, respeitar implica em reconhecer essas particularidades. E uma das características da pessoa que ama é respeitar aquele ou aquela pessoa amada. E amar implica em respeitar as opiniões, as ideias divergentes. Quem ama procura agir com respeito em todos os momentos, visando salvaguardar a pessoa amada de atitudes ou situações constrangedoras. Quem ama não humilha. Quem ama não aborrece, quem ama não agride. Ou seja, respeito é um dos pilares que sustenta uma família. Relação marido-mulher, relação pais e filhos. E observe que talvez um dos tesouros perdidos nessa geração, inclusive no contexto das igrejas cristãs, dos lares cristãos, é o respeito no contexto do lar. Outro ponto, amabilidade. Essa é uma palavra preciosa. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela significa o seguinte: característica de quem é amável, atencioso, dedicado, tem relação com afabilidade, que é delicadeza. É impressionante como as pessoas estão ficando brutas, cáusticas, severas, um criticismo. Não há mais palavras de afeto, de afeição, de reconhecimento do outro, gentileza, amabilidade, essas coisas todas são preciosidades que vão adubando, vão oxigenando o relacionamento. E às vezes falta isso no contexto do lar. Pais que não sabem elogiar seus filhos, só sabem criticar. Filhos que não sabem ser agradecidos pelas bênçãos que Deus tem dado a eles via seus pais. Marido e mulher, enfim, falta amabilidade no contexto do lar. De manhã não se ouve um bom dia, quase nunca um muito obrigado, muito menos um sincero elogio. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você precisa elogiar e você precisa receber elogios. Nós todos somos assim. Encorajamento, palavras que vão de alguma maneira nos dar forças para seguir, porque a jornada por si só ela já é extremamente cansativa. E é no contexto lá que a gente precisa ser mais amável. E às vezes, se é muito amável do portão de casa para fora e muito pouco dentro da ambiência do lar. Então, nós precisamos parar e refletir sobre essas coisas, porque é possível que essas coisas sejam tesouros que nós tenhamos perdido dentro da nossa casa. E um ponto que eu não posso esquecer, não podemos perder de vista, que é a espiritualidade. Ou seja, nós não somos apenas matéria, nós temos alma. Nós somos criados por Deus e para Deus. E é impressionante como as pessoas estão correndo atrás do vento, né? Eu quero te encorajar a ler sobre Salomão. Salomão disse uma coisa sobre si que poucas pessoas no mundo podem dizer. Ele disse assim: tudo o que os meus olhos viram, eu não neguei a mim mesmo. Ele era um homem com muitas posses, um homem de sabedoria, um homem que teve tudo aos seus pés. E no final da sua trajetória, possivelmente ele é o escritor do livro de sabedoria, ele vai dizer: tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é bolha de sabão. E é impressionante como estamos numa ciranda de correr atrás do vento, da bolha de sabão, da bolha vazia, e nos esquecemos de Deus. O Brasil é um país extremamente religioso, mas é um país do ateísmo prático. Creio que Deus existe, mas vivo como se ele não existisse. Você precisa, entre outras coisas, entender que você foi criado para um relacionamento com Deus, que a família precisa de Deus. E a espiritualidade diz respeito a isso, a manter viva a piedade. E o maior patrimônio que você pode, por exemplo, legar aos seus filhos, um casal pode oferecer aos seus filhos, é uma referência de um casamento construído sobre a rocha indestrutível que é Cristo, com piedade, com amor ao Senhor, com valores indestrutíveis e inegociáveis, valores do Evangelho. Então nós precisamos trazer isso à memória. Um autor muito apreciado disse assim, Warren Wiersbe: um lar cristão consagrado é a coisa mais parecida com o céu que se pode experimentar na terra, e começa com o casamento aos pés da cruz. O maior presente que você pode dar aos seus filhos é amar o seu cônjuge. E para você amar o seu cônjuge adequadamente, você precisa conhecer o amor de Deus em Jesus Cristo, que é a maior e a mais contundente expressão de afeto. Deus não simplesmente disse que nos ama, Deus deu provas do seu amor. É um amor altruísta,
um amor proativo, um amor que se entregou, é um amor abnegado. E quando um casamento cresce ao pé da cruz, à sombra da cruz, esse casamento nutrido na piedade, que tem uma espiritualidade sadia, isso afeta diretamente o relacionamento conjugal, a relação com os filhos, isso deixa um legado, uma contribuição inestimável. Portanto, que temos isso em mente, aquela mulher perdeu uma coisa preciosa dentro da própria casa. E aqui eu quero te encorajar a fazer um autoexame. Por quê? É interessante, muitos casais precisam se reencontrar dentro do próprio lar. Coisas que foram perdidas dentro da própria ambiência do lar, dentro de casa. Esse é o primeiro ponto a se destacar. Algo de valor que se perdeu dentro de casa. Segundo, ainda pensando sobre a atitude dessa mulher, a mulher não se conformou com a perda. Isso é interessante também. Porque o verso 8, observe aí, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Bem, é apenas uma parábola. Mas uma parábola não é uma historieta qualquer. É uma mensagem contundente por meio de uma expressão comum. As pessoas sabiam do que Jesus estava falando. E o ponto é, essa mulher perdeu algo de valor dentro da própria casa. Agora, ela não se conformou com a perda. Observe, o texto vai dizer aí claramente que ela acendeu a candeia, varreu a casa, procura diligentemente até encontrá-la. Qual o ponto aqui? Ela podia ter raciocinado assim, bem, eu tenho 10, perdi uma, tenho 9. Eu ainda estou no lucro, ainda estou na vantagem. Mas ela sabia que o que ela perdeu, de alguma maneira, deixou incompleta. Eu preciso encontrar a dracma perdida. Você pode até sobreviver com algumas coisas que você perdeu na jornada, mas vai ficar faltando algo. É preciso procurar diligentemente. Algumas pessoas se acostumam, se conformam e até racionalizam dizendo assim, bem, todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos têm fraqueza. Vamos levando a vida do jeito que está. Eu quero te encorajar a não ser conformista, determinista. Nós preferimos, por vezes, desistir, porque certas coisas demandam tempo, energia, sacrifícios, renúncias. Mas não podemos desistir de tesouros que nós perdemos, muitas vezes, repito, dentro de casa. Temos que ter uma atitude proativa. Você deve, pela graça de Deus, pela força do Senhor, buscar o que porventura tenha perdido. E só você, só sua família pode avaliar com cuidado e com exatidão, com certeza, o que de fato possivelmente tenham perdido. Nós enfrentamos dificuldades, repito, porque falta-nos às vezes coragem, falta-nos às vezes humildade para reconhecer fraquezas, reconhecer erros e pedir graça da parte de Deus para poder colocar as coisas em ordem. Muitos casais, eu diria, se colocam numa rota de colisão porque falta essa atitude de parar, analisar, refletir, identificar o que se perdeu e juntos procurar o tesouro que foi perdido. Há um autor que disse o seguinte, uma oração de um teólogo americano: Senhor, dá-me serenidade para aceitar coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquilo que sou capaz e sabedoria para ver a diferença. Há coisas que nós não podemos mudar. Uma delas, nós não podemos voltar atrás, no sentido de regressar. O que passou, passou. O dia de hoje, dentro de algumas horas, jamais será vivenciado novamente. Tempo é um produto não renovável. Então, algumas coisas que aconteceram que a gente não pode mudar mais. Isso é um ponto. Agora, há outras situações que são consequências de escolhas que fizemos lá atrás que podem e devem ser mudadas. E aí a gente precisa de coragem e sabedoria para ver a diferença entre o que pode e o que não pode ser mudado. Há situações, repito, que exigem mudança, que requerem mudança. E nós precisamos entender isso. Você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode influenciá-lo com atitudes que vão encorajá-lo. Eu costumo dizer que quem quer mudança tem que mudar. É a partir de atitudes que a gente, de alguma maneira, acaba influenciando o outro a caminhar conosco em busca dos tesouros perdidos dentro do próprio lar. Não adianta aquela postura do não se importar,
do apenas lamentar e não fazer nada, do ficar esperando que os outros façam alguma coisa. É impressionante nesse trabalho pastoral como a gente encontra pessoas que ficam sempre na defensiva, né? Esperando que o outro, que os filhos, que os pais, que o cônjuge tome algumas providências, quando na verdade é a pessoa que tem que ser proativa, que tem que tomar algumas atitudes. Não ficar esperando o outro, mas ter realmente uma atitude que possa promover as mudanças necessárias. Nessa parábola nós encontramos aqui uma mulher que perdeu uma dracma perdida, que é um tesouro para ela, não necessariamente de valor monetário, mas um valor, algo precioso. A atitude dela de não se conformar, porque ela está buscando encontrar essa dracma perdida, e ela não é passiva nesse processo, ela não é determinista, ela não é fatalista, ela toma algumas atitudes. Eu queria, nesse momento da reflexão, olhar para esse texto e aprender com essa mulher 3 atitudes que nós devemos tomar para recuperar tesouros perdidos dentro da nossa própria casa. Primeiro, direção. A mulher acendeu a luz para procurar o que havia perdido. O texto vai dizer claramente no verso 8 que ela acendeu a candeia. O que significa isso? Nós estamos no ambiente do primeiro século, não tem energia elétrica. As casas na Judéia, naquela região do Oriente Médio, eram casas escuras, via de regra com apenas uma janela muito pequena. Então, se você perde algo pequeno, sobretudo pequeno, dentro de um contexto de uma casa, a primeira atitude para recuperar o que se perdeu é acender uma candeia, que era uma luz, uma vela, um candeeiro, alguma coisa que facilite procurar o que se perdeu dentro de casa. Ambientes escuros e ensombreados, em contextos assim, fica difícil você encontrar algo, sobretudo, repito, algo pequeno. Naquela casa cheia de sombras e escuridão, não se podia encontrar nada sem que antes se acendesse a luz. E eu fico pensando, quantos lares escuros, quanta atitude que vai criando um ambiente sombrio, as pessoas não se enxergam, as pessoas não conseguem encontrar aquilo que se perdeu. E aquela mulher tem a atitude de acender a candeia para procurar o que se perdeu dentro da própria casa. E se nós quisermos, de igual modo, encontrar tesouros perdidos na nossa casa, a gente precisa acender a luz, a gente precisa de direção. E muitos não encontram o que se perdeu porque procuram, repito, na escuridão. E que escuridão são essa? São várias, para citar apenas algumas. Na escuridão do egoísmo, sempre o outro que está errado, sempre o outro que errou, sempre o outro que tem que mudar. Essa atitude altiva, egoísta, ela cria essa névoa, essa sombra. A gente precisa reconhecer escuridão e pedir a Deus que ilumine a nossa vida, que ilumine a nossa casa. Como disse Davi, derrama a tua luz nas minhas trevas. Muitas vezes na escuridão das filosofias humanas é impressionante como nós vivemos a época dos gurus espirituais. Como tem guru espiritual para todo tipo, para todo lado. Sabe, a internet tem sempre alguém querendo dar um pitaco sobre como você pode melhorar a sua vida, não é? Os gurus da autoestima, sugerindo isso, sugerindo aquilo, filosofias que parecem sugerir, e algumas sugerem com muita clareza, né? Determinam inclusive, que você pode e deve buscar a felicidade como um fim em si mesmo, ignorando o Criador, ignorando a verdade do Evangelho. Pois bem, são trevas. Deixa eu ler para vocês um testemunho de alguém que passou por uma crise profunda agora, é conhecidíssimo, é um ator canadense, que fez já vários filmes, o Jim Carrey. Ele vai dizer o seguinte, recente uma entrevista: eu acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, e então perceberiam que isso não é a resposta. Depois de um período de grande depressão, agora se aproximando do Evangelho, inclusive está congregando em uma igreja batista nos Estados Unidos. Até ponto, a autenticidade da conversão dele é outra questão, mas o ponto é que alguém famoso, com muitos recursos, com muitas possibilidades, entendeu que mais do que coisas nós precisamos encontrar sentido para a vida, e não há sentido para a vida fora do Evangelho. E há muita gente na escuridão dos falsos ídolos, iludidos, vão adubando suas vidas com coisas que são boas, algumas delas,
mas que não podem prestar à vida significados. E ele fala, olha, eu acho que todo mundo deveria ter muito dinheiro e muita fama. Vamos descobrir o quê? O que eu descobri. Eu descobri que essas coisas não são a resposta, e de fato não são. Então nós precisamos de algo preciosíssimo, e o salmista vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que esse verso de sabedoria está dizendo? Que a direção que você precisa, não apenas para o seu relacionamento familiar, mas em todas as áreas da sua vida, é nas Escrituras que você vai encontrar. E você seria um tolo se ignorasse isso, porque antes de você, por séculos, na verdade por milênios, muitas pessoas tiveram a sensatez e sabedoria de guiar, de nortear sua vida à luz das Escrituras. E ao contrário, algumas pessoas pensam, não simplesmente os indivíduos mais simples, mais pobres, muita gente de grande envergadura intelectual, de grande posicionamento na sociedade, tiveram a sensatez de guiar a vida à luz das Escrituras. E esse salmo ele é precioso, lâmpada para os meus pés. Nós estamos num mundo trevoso e por vezes nos encontramos realmente assim, existencialmente perdidos. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas, o Evangelho é para nós lâmpada para os pés e luz para o caminho. Aquela mulher acendeu a candeia. E se você precisa encontrar algo na sua casa que se perdeu, você precisa erguer as Escrituras no coração da sua casa. Porque a Bíblia é luz. Ela vai iluminar aquilo que está em trevas e você vai encontrar o que está perdido. Caminhando, houve também esforço. A mulher varreu a casa para procurar o que se havia perdido. Ou seja, demandou esforço. O texto vai dizer que varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. A escuridão na casa, repito, as casas não tinham, como temos hoje, uma iluminação mais adequada. Havia poeira que beneficiava de alguma maneira encontrar aquilo que se perdeu lá. Uma limpeza superficial não iria ajudar nesse processo. O texto vai dizer que ela varre cuidadosamente, varre com diligência. Houve um esforço. Houve um esforço. Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem mais gastar energias com aquilo que é de fato importante. Mas nós precisamos trazer à memória que aquilo que é de maior importância deve ocupar o primeiro lugar. E via de regra, o que é valoroso, o que é importante, o que é significativo, vai demandar esforço, vai demandar sacrifícios. E ela está varrendo diligentemente. Demandou esforço da parte dela. E se nós quisermos encontrar tesouros perdidos em nossa casa, precisamos fazer isso, procurar diligentemente e não adotar uma postura estoica, como se as coisas fossem acontecer da noite para o dia, miraculosamente, sem demandar uma resposta nossa. Há uma sinergia nisso. Deus abençoa, sim, mas o ser humano tem que buscar, nós temos que fazer, de alguma maneira, ter atitudes ou disciplinas que vão nos ajudar a buscar os tesouros perdidos dentro da nossa casa. Então a gente precisa desinstalar manias, posturas, hábitos, vícios e ter a coragem que aquela mulher teve, de diligentemente procurar o que se perdeu dentro de nossa casa. Eu queria te encorajar a fazer algumas limpezas aí. Limpar a boca, limpar a mente, limpar o coração. Às vezes as coisas mais duras que se ouve são no contexto do lar. Às vezes as coisas mais perversas que se observa são no contexto do lar. A gente precisa purificar a boca, os olhos, o coração, as mãos. A gente precisa disso, de uma limpeza, de uma higienização do lar. E não apenas uma higienização física que mantém a saúde, mas uma higienização espiritual, limpar, procurar o que se perdeu. Isaías, o profeta, diz: lavai-vos, limpai-vos, removei a ruindade das vossas ações de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Uma palavra dura. E é uma palavra do profeta dirigida ao povo de Israel, ao povo da aliança, ao povo de Deus. Ele fala sobre cessar a ruindade. Havia ruindade naquelas pessoas. E não nos iludamos acerca de nós mesmos. Há trevas em nós. Nós precisamos ser iluminados, lavados, limpos. Tiago, irmão do Senhor, disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
E essa linguagem de limpeza do coração, ela é muito oportuna porque o próprio Cristo disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Ele foi censurado pelos fariseus porque comeu sem lavar as mãos. Jesus falou, olha, vocês estão preocupados com isso? Bem, há uma coisa mais importante do que lavar as mãos antes de fazer uma refeição. Porque não é o que entra que contamina, mas é o que sai. O problema é o coração, a condição do coração. Então, aquela mulher varre, ela limpa a casa à procura da dracma perdida. E algumas coisas preciosas, alguns tesouros perdidos na nossa casa serão encontrados à medida que a gente tomar a iniciativa de limpar. E começa limpando o próprio coração, limpando as próprias mãos, limpando os próprios lábios, limpando os próprios olhos. Bem, e por fim, perseverança é outro princípio aqui. A mulher procurou a dracma perdida até encontrar. Não é uma busca leviana, frívola, é uma busca diligente, eficaz por isso. Porque o texto vai dizer que ela procurou diligentemente até encontrá-la. Até encontrá-la. Ela está fazendo uma limpeza meticulosa, ela está organizando até encontrar. Obviamente que Jesus está usando aqui essa figura de linguagem para mostrar a iniciativa de Deus, a diligência de Deus, a perseverança de Deus em buscar os que são seus. Um Deus que não desiste de nós, embora nós muitas vezes tenhamos reservas e resistência ao próprio Deus. Curiosamente, é um Deus que não desiste de nós, apesar de nós. E essa mulher, para nós, é um exemplo de alguém que busca até encontrar. Eu quero te encorajar. Há coisas que não serão fáceis. Há coisas que demandarão tempo, paciência, processos. Eu quero te encorajar. Não desista do seu lar. Não desista da sua família. Não desista dos seus pais. Não desista dos seus filhos. Nossa família é um tesouro. Isso não é frase solta, não é adesivo que se coloca em carro. É uma gloriosa verdade. Não desista. Busque o que foi perdido até você encontrar. E o que é mais interessante nessa parábola é que ela está em harmonia com todo o ensino de Cristo sobre o ministério da oração, por exemplo. Em algum momento, Jesus Cristo ensinando seus discípulos sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer, ele compara, também usando o recurso da parábola, a alguém que tem uma demanda, tem uma necessidade. Ele diz, olha, aquela viúva que se coloca na porta do magistrado, do juiz e fala, olha, eu só saio daqui quando o senhor atender a minha necessidade. E ele usa a seguinte linguagem: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? É a parábola do juiz, da viúva importuna, que importuna o juiz até ele oferecer, até ele dar o que ela necessita. A ideia aqui é de você perseverar em oração, perseverar buscando a sua necessidade diante de Deus até receber. E nós temos que ter essa atitude de perseverança. Portanto, se foi o respeito perdido, procure restauração. Se a comunhão, a falta de diálogo, de relacionamento, um dos fenômenos mais trágicos do nosso tempo é o divórcio emocional. Casados no papel, mas emocionalmente afastados. Precisamos recuperar isso à luz do Evangelho, à luz das Escrituras. Procurar ser delicados no trato, amáveis, amabilidade, afabilidade, a capacidade de ser gentil, de ser terno, e que isso não se vá no decurso do tempo, não é? Que esses relacionamentos sejam adubados, nutridos, fortalecidos, oxigenados pela graça de Deus no decurso do tempo. Portanto, eu encerro lendo o verso 9. A atitude de Deus em relação ao pecador deve ser a atitude nossa em relação a coisas perdidas que nós reencontramos. E tendo-a achado, o que é que ela faz? Reúne as amigas e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É interessante quando a gente compartilha com os outros alegrias que nós experimentamos na jornada, não é? Então essa mulher ela está feliz, ela quer compartilhar sua felicidade com aqueles que são do seu círculo relacional. Olha, eu quero que vocês se alegrem comigo. Ela chama as amigas, chama as vizinhas. Eu tinha a dracma perdida e agora eu reencontrei. Essa é a atitude de Deus para conosco. Quando Deus nos encontra, Deus se alegra. E a parábola da ovelha perdida, do filho perdido e da dracma perdida mostram e traz para nós uma grande mensagem de esperança. Se Deus não desiste de nós, apesar de nós, por que a gente deve desistir da nossa família? Por que a gente deve desistir de ter um relacionamento mais saudável? Perfeito não, porque isso não existe.
Casamento, por exemplo, é entre dois pecadores, não entre dois anjos. Filhos perfeitos não existem, pais perfeitos não existem, mas nós podemos ter saúde, vigor, vitalidade, alegria. A família cristã, ela tem uma missão singular e intransferível. A família cristã precisa ser uma referência para um mundo que perdeu valores. As balizas foram postas no chão. E a coisa mais contundente é o que a gente diz, mas, sobretudo, como a gente vive. E os lares cristãos, os relacionamentos cristãos, os casamentos cristãos precisam mostrar ao mundo que, embora não haja possibilidade de perfeição desse lado da existência, nós podemos viver uma vida superlativa, uma vida abençoada. E a gente tem que começar fazendo uma análise de nós mesmos. Se perdemos tesouros, temos que ter a atitude de reencontrá-los sob a graça de Deus e nos alegrar em Deus, o Deus que restaura aquilo que se perdeu. Eu encerro lendo a palavra de Jesus em Mateus, quando ele traz uma palavra de esperança para nós. Peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta se abre para quem bate. Vamos ler juntos? Peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta se abre para quem bate. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.